Estamos na Red Zone, seus loucos para o futebol americano, como é que vocês estão? Thursday Night Football findado, mais um jogo que entra para a história da NFL, o primeiro jogo da semana 4. Seahawks vence por 23-20 o Arizona Cardinals, mais um jogo dos Cardinals ali apertado, só que dessa vez com um quesinho um pouco diferente do restante dos outros 3 jogos que aconteceram com o time do Arizona. E para o Seattle Seahawks, terceira vitória, mas vamos falar disso já, porque agora eu vou pedir aquele like maroto, a sua inscrição se você ainda não for inscrito, e o seu comentário nesse vídeo que é muito importante. Se já fizeram tudo isso, então se vocês estão prontos, vamos embora para o vídeo, solta a vinheta. Muito bem, pessoal, o jogo dessa quinta-feira, esse Thursday Night Football, foi bom? Não foi aquele jogo assim, que baita jogo, não. Foi um jogo protocolar, aquele jogo típico de quinta-feira, times que vêm de semana curta aí, jogando com um pouco mais de, parcimônia, não sei se seria essa palavra certa, mas porém, todavia, entretanto, que não vai animar de jeito nenhum, pelo menos não até os últimos minutos do último quarto, né? A segunda metade do quarto foi show de bola. Aconteceu coisas que não aconteceram praticamente durante o jogo inteiro, principalmente por parte do time do Arizona Cardinals. Então, o que aconteceu de tão diferente para o Arizona Cardinals nesse jogo? Tá certo, se a gente for comparar com o jogo da semana 3, que foi contra o 49ers, não teve tanta diferença assim, mesmo eles tendo ficado ali à frente do placar, talvez ali um pouquinho de tempo, ou empatados, não me recordo, ficaram à frente do placar, isso mesmo, o 49ers venceu com chute no final. Porém, todavia, entretanto, nos 2 primeiros jogos, o Arizona Cardinals abriu o placar e depois sentou no placar e quase que toma um empate. Dessa vez, eles viram o time do Seattle Seahawks abriu o placar, chegaram a abrir aí 20-6, 14 pontos de diferença, mas tomaram esses 14 pontos no último quarto. Para você ter uma ideia, 6 pontos, um único quarto que eles não tinham marcado ponto nenhum, né? O Arizona Cardinals foi no segundo quarto, virou aí 14-3, depois ficou 17-3, 17-6, aí ficou 20-6, e poderia ter ficado 23-6, mas o Myers errou um field goal, e aí acho que deu aquele ânimo no time do Arizona Cardinals, e aí Kyler Murray resolveu despertar, resolveu lembrar que ele consegue correr com a bola, e aí foram 41 jardas em, 2 ou 3 corridas dele, depois de 3 ou 4 corridas, que ele ficou ali basicamente estagnado, com menos de 20 jardas. E aí no último quarto ele lembra que ele sabe correr e que ele sabe correr bem. Coisa que parece estar faltando um pouco para ele nesse ano aqui junto com o Arizona Cardinals, que é um dos fortes do jogo dele. E aí também Marvin Harrison Jr. começou a receber passes, começou a encaixar a bola de melhor forma, né? Foram 6 recepções em 10 tentativas, apesar que alguns passes do Kyler Murray no primeiro tempo para o Marvin Harrison Jr. foram assim fora de série em questão de erros crassos do lançador, não do wide receiver. Tá certo que teve uma interceptação que entrou na conta do Kyler Murray, que foi uma baboseira do Marvin Harrison Jr., mas tirando essa daí, os outros passes que ele não pegou é porque não dava nem para pegar mesmo. Foi absurdo o erro de alguns passes do Kyler Murray. E aí fica assim, aquele Kyler Murray bem mais efusivo que a gente tinha, mesmo lançando a bola, parece que não tá existindo mais. E aí lembrou que sabe correr no final do jogo. Tá certo, no final do jogo também encaixou bons passes aí para Marvin Harrison Jr. Trey McBride teve aí mais apareceu mais, né, no primeiro tempo. Aí o Greg Dort também apareceu muito bem no segundo tempo. O Trey Benson, mais ou menos, mas deu um desafogo ali. Só que o Emari Demercado foi ali a chavinha do último quarto ali, com algumas corridas. Foram 2 corridas por 8 jardas, nada muito, nada demais, e 2 recepções, só que uma delas para touchdown. Então isso foi assim foi um quarto assim de respeito, vamos dizer assim, né? Foi ali
feito da forma como deveria ter sido feito o jogo inteiro. E Kyler Murray só lembrou disso, ou só conseguiu ajustar isso no final. Já do outro lado, o Sam Darnold, ele não teve um jogo ruim. A gente teve aqui com o Sam Darnold 18 passes completados de 26, errou apenas 8? Ok, beleza. 242 jardas lançadas, um touchdown. Tivemos aí um ótimo jogo corrido por parte do Seahawks, com 155 jardas contra 89 jardas do time dos Cardinals. Tá certo que a perda do Conner fez uma grande diferença, mas eu acho que daria para ter feito um pouco melhor. Mas no caso de Kenneth Walker, que correu aí 81 jardas, o Zach Charbonnet, que nem era para estar no jogo, segundo a transmissão, ali no início da transmissão, disseram que ele não ia jogar, ele jogou 39 jardas e um touchdown anotado. 24 jardas do Sam Darnold numa única corrida, e o Jackson Smith-Njigba, que aí tentou 3 corridas e 11 jardas. E o Njigba, que estava sumido no jogo aéreo no primeiro tempo, no segundo tempo foram 4 recepções em 5 targets, 79 jardas, não marcou touchdown, mas foi excepcional para posicionar o time ali para a última tentativa de field goal. E o Myers, que tinha errado um anterior, foi lá e botou dentro do Y, fazendo com que o time vencesse por 23-20. Elijah Arroyo, que não lembro de outros jogos que ele teve tanta participação, teve aí 2 recepções e 44 jardas, sendo que a mais longa foi de 32, né? Então a outra foi de 12 jardas. A.J. Barner, 32 jardas. Kenneth Walker, 29 jardas em uma única recepção. Cooper Kupp, 26 jardas apenas em 4 recepções. Foi um jogo até bem distribuído, mas faltou aquele quesinho a mais para que eles conseguissem garantir a sua vitória sem precisar sofrer tanto no final. Então é algo que mostra que vencer por 41 pontos o time do Saints não quer dizer muita coisa, porque quando você pega um time um pouco mais bem estabelecido, mesmo que não tão forte, você consegue tomar sufoco. Agora, vencer o jogo, isso é que importa para o time de Seattle. Então 3-1 na sua classificação, venceram um duelo divisional, perderam outro contra os 49ers, e agora o Seahawks, o Cardinals, está 2-2 e perdeu 2 partidas contra rivais divisionais, uma contra o 49ers domingo passado e nessa quinta-feira o Seahawks. A coisa está apertando? Tá. Pode ser que continue ruim? Vai depender muito de como Kyler Murray vai se manter dentro do jogo e como que esse ataque dos Cardinals vai evoluir ou não dentro da temporada, porque a defesa está até fazendo um trabalho muito bom. Mas nós tivemos aí 3 sacks em cima do Sam Darnold, talvez tivesse faltado um pouquinho mais aí, mas foram vários tackles for loss, Foram 5 tackles for loss, 9 tackles for loss do Arizona Cardinals, 3 pressões no QB, esses nos números aqui da ESPN, e 3 sacks. Só que a defesa do Seahawks foi um pouco mais possante nesse quesito. Foram 6 sacks em cima do Kyler Murray para a perda de 36 jardas. E olha como fez diferença, hein? O jogo corrido dos Cardinals foi fraquinho. As 200 jardas dos Cardinals foram alcançadas justamente nessa fase final do jogo, né, no último quarto. E a defesa do Seahawks teve aí 8 passes desviados, 5 tackles for loss, os 6 sacks e 7 pressões no Kyler Murray. Kyler Murray não conseguiu trabalhar muito bem e essa linha ofensiva está fazendo um trabalhinho não muito bom na posição do Kyler Murray. Talvez soltar a bola um pouco mais rápido, né? As primeiras leituras um pouco mais eficientes. Teve alguns vídeos aí na transmissão que mostrou o Kyler Murray perdendo alvos abertos. Então alguma coisa tem que melhorar para Kyler Murray. No caso do Sam Darnold, se ele se mantiver nessa toada, se ele continuar sendo mais bem protegido pela OL, talvez ele consiga números um pouco mais expressivos durante a temporada. Mas se ele continuar sendo sacado ou se ele continuar sendo muito pressionado, vai chegar momentos ou jogos em que o time não vai conseguir evitar uma derrota feia, ou mesmo que não seja uma derrota massacrante, mas uma derrota propriamente dita, por conta de pressão em cima do seu quarterback que vê fantasmas quando pressionado.
Muito bem, galerinha, esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seu comentário sobre as suas percepções, sobre a sua visão que você teve desse jogo assistido nessa quinta-feira. Eu quero saber a sua opinião sobre essa partida. Deixa também aquele like maroto e se inscreva se ainda não se inscreveu até aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!